pessoal, estamos aqui de novo. Vamos resolver os exercícios, pessoal, do módulo 11, 12 e 13, que fala a respeito daquelas propriedades coligativas que a gente comentou nas aulas anteriores, tá? Você viu que o negócio brilhou, tá esquentando minha cabeça, Deus me livre, esquentando minha careca aqui. Dei conta de ficar aqui fonão. Você viu? Parece uma coisa da NASA, né? Chique, né? O negócio fica brilhando. Deixa eu achar aqui. Ah, tá aqui. Vou falar a página certinho com vocês. Então, pessoal, a primeira aqui é do módulo 11, tá? As questões começam na página 315. Então, vamos lá. Abra a apostila de vocês na página 315. Eu tenho aqui o módulo 11. Perfeito? A minha primeira questão, ela me diz assim: no gráfico estão representadas as curvas de pressão de vapor dos líquidos A e B, em função da temperatura. Observe, pessoal, o líquido A, ele evapora muito mais rápido, com a temperatura muito mais baixa, tá vendo aqui, do que o líquido B, certo? Então ele chega, por exemplo, a 700 milímetros de mercúrio, com uma temperatura bem mais baixa, tá vendo aqui, do que o líquido B. Isso quer dizer que a pressão de vapor dele é maior do que a pressão de vapor do líquido B. Então ele fala assim: no topo de uma montanha, a substância A entra em ebulição a 20 graus. Onde está o 20? Está entre o 10 e o 30, não é isso? Então eu vou riscar um gráfico entre o 10 e o 30. Qual é a pressão de vapor? Porque se ele entrou em ebulição, igualou com a pressão atmosférica do local. Então quer dizer que a pressão atmosférica do local é de 300 milímetros de mercúrio, certo? Que é um local alto, tá? A nível do mar, 760. Então eu estou bem acima do nível do mar. Aí ele pergunta qual seria, por exemplo, ele fala, no topo de uma montanha, a substância A entra em ebulição a 20 graus Celsius. E a substância B, a quanto? Então é só riscar o gráfico para cá. A substância B a 70 graus. Olha que negócio fácil, moçada. Só leitura de gráfico. Muito simples essa questão. Tranquilo? Tá? Então, recapitulando. Se a 20 graus a substância A ferve, então quer dizer que a pressão atmosférica do local vai ser igual à pressão de vapor, que é 300, que está me dando a pressão de vapor. Então, se é 300, eu vou riscar aqui até cortar o outro gráfico. Qual a temperatura que o outro chegou a 300? A 70 graus. Matou a questão. Então, alternativa C de caramba. Que trem fácil. Na 2. Essa 2 é legal, Ele fala assim: a tabela a seguir registra a pressão atmosférica em diferentes altitudes e o gráfico relaciona a pressão de vapor da água em função da temperatura. Observe, pessoal, conforme a altitude vai aumentando, a pressão atmosférica vai diminuindo. Tá vendo aqui? Conforme aumento a altitude, tá em quilômetro, tá? Cada 2 quilômetros ela vai diminuindo violentamente. Aqui ele me mostra um gráfico onde eu tenho aqui a pressão de vapor em função da temperatura, certo? Então, olhe bem, o aumento da temperatura faz essa pressão de vapor ir aumentando, certo? Aí ele me fala assim: um líquido num frasco aberto, então ela vai estar à mercê da pressão atmosférica do local, tá? O frasco está aberto, entra em ebulição
a partir do momento em que sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Assinale a opção correta, considerando a tabela, o gráfico e os dados apresentados sobre as seguintes cidades. Ó, Natal, Rio Grande do Norte, está a nível do mar. Vamos pensar, nível do mar 760, então altitude zero. Para chegar a 760, eu vou precisar lá de 100 graus. Provavelmente ele está falando da água aqui, né, pessoal? Aí ele fala assim, em Campos de Jordão, eu tenho 1.628 metros. Mais ou menos, em quilômetros, né? Vamos dividir isso por 1.000. Eu tenho 1,6 quilômetros, mais ou menos. Certo? 1,6 quilômetros está entre esses dois. Tá? Vamos jogar aqui, só para a gente dar um exemplo, vamos jogar aqui um 500. Então, em 500, a água lá em Campos de Jordão ferveria a menos de 100 graus. Mais ou menos aqui uns 90 graus, né? Lá no Pico da Neblina, 3.014 metros, aproximadamente 3 quilômetros. Onde está o 3 quilômetros? No meio desses dois, vamos colocar lá, sei lá, um 400 aqui. Então, a 400, essa água ferveria a mais ou menos o que? Lá, pouco mais de 80 graus. Mais baixo do que em Campos de Jordão. Já dá para matar a questão, pessoal. Ó, a temperatura de ebulição do líquido será maior em Campos de Jordão? Não, em Campos de Jordão vai ser menor do que em Natal. Então não está certo. Menor em Natal? Não, em Natal seria 100 graus, né? Tá no nível do mar. Foi até que a gente comentou aqui. Certo? Menor do Pico da Neblina, com certeza. A gente falou aqui, né, que seria 100 em Natal, 90 lá, por exemplo, em Campos de Jordão, mais ou menos, e um pouco mais de 80, tá? Bem menos que 90 no Pico da Neblina. Então, alternativa C de caramba, que trem fácil. Certo? Questãozinha do Enem, ó, pessoal. Bem molezinha. Se entender o que é pressão de vapor, o cara mataria uma questão dessa de boa, se ele entender o que é uma pressão de vapor. Se o cara sabe que a pressão de vapor é a pressão que empurra os vapores para fora do líquido. E se o cara entender também que o que é ebulição, que é quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Então isso seria ebulição. Então, se o cara entendeu esses dois conceitos, ele mataria essa questão de boa, pessoal. Ó, só tem duas questões, então módulo 12, pessoal. O módulo 12, vamos lá, passa à frente aí. As questões começam lá na página 320, tá? A primeira questão, ele fala assim: a pressão máxima de vapor é a grandeza usada para medir o grau de volatilidade de um material. Quanto mais volátil for o líquido, maior a sua pressão máxima de vapor. A adição de substâncias solúveis, não voláteis, no líquido altera o comportamento das partículas do líquido, diminuindo a volatilidade. Então é aquela questão que eu falei, questão de tonometria, tá? Quando eu adiciono, quanto mais partícula eu tenho, maior a interferência. Perfeito? Então ele diz assim, as soluções, então quer dizer que as três têm sal no meio, ou açúcar, qualquer coisa, algum soluto no meio. As três são soluções. As soluções A, B e C, então nenhuma é pura, são aquosas. Então eu tenho sais dissolvidos na água, é claro. Eu vou ter menor quantidade na A, depois na B um pouquinho mais, na C mais partícula.
tá? Por isso que ela precisa de uma temperatura maior para entrar em ebulição, para chegar aos 700 graus. Então ele fala, desculpa, aos 700 milímetros de mercúrio aqui. Então ele fala que o mesmo soluto, não volátil, em diferentes concentrações. Então concentração menor aqui, depois aqui, depois aqui. Certo? Assinale a alternativa correta. Letra A. A temperatura de ebulição não está relacionada com a pressão de vapor. Não, tudo B. Temperatura de ebulição só depende da pressão de vapor do negócio. Se eu tenho um negócio mais volátil, vai ebulir com a temperatura mais alta, porque a pressão de vapor dele é maior. Tá? B. A temperatura T3 corresponde ao ponto de ebulição da solução menos concentrada. Ao contrário, né? T3 é aquela que tem maior quantidade de soluto dentro. Considerando uma pressão de 700 milímetros de mercúrio na cidade de São Paulo, podemos afirmar que a solução B é a mais concentrada? Não, a C é a mais concentrada. Certo? A adição de um soluto não volátil diminui a pressão de vapor. É isso, moçada. Então marca a letra D. Tá? Olha aqui que feiura. Ó. A solução A 700 milímetros de mercúrio, tem temperatura de ebulição maior que B. Ao contrário, né? Menor que B. Ela é mais volátil que a B. Certo? Questão 2, pessoal. Ó, questão interessante. Ó, parecido com aquele exemplo que eu dei lá. Ó, eu tenho a glicose, ele já descreveu aqui, ó, não ioniza. Então ela vai apenas de glicose sólida para glicose líquida. Uma substância molecular. O que acontece? Vai continuar tendo 0,3 mol de partícula. Certo? Por litro. A substância B. Opa, isso é um sal. Metal ligando com não metal. Então isso vai ionizar. Como ficaria? Ó, NaCl forma Na+, e Cl-. Então eu vou ter no final 1 mol de Na+, e, desculpa, 0,1 mol de Na+, e 0,1 mol de Cl-. Então o número total de partículas vai ser de 0,2 mol por litro. Certo? Então a letra A ainda é mais concentrada, tem maior quantidade de mol de partícula. Certo? Então ela teria uma interferência maior aí nas propriedades. A substância C é um ácido. O ácido ioniza. Aqui, ó, totalmente ionizado, me escreveu aqui para você. Então, o que eu tenho? Vai formar H+, e Br-. Então eu vou ter 0,2 mols do H+, e 0,2 mols por litro do Br-. Então o número total de partícula, 0,2 com 0,2, 0,4 mol por litro. Então aqui teria maior interferência do que em A, que teria maior interferência do que em B. Portanto, eu tenho alternativa D. Ele fala que A é maior que B, que é menor que C. Perfeito? Tranquilão, né? Agora vamos na 3. Ó, que questão interessante, pessoal. Ele fala assim: o abastecimento de água potável para o uso humano é um problema em muitos países. Para suprir esta demanda, surge a necessidade de utilização de fontes alternativas para a produção de água potável, a partir da água salgada e salobra, fazendo uso das técnicas de dessalinização. Estas podem ser realizadas por meio de tecnologias de membranas ou por processos térmicos. Na figura está esquematizado um dessalinizador, nossa senhora, quase enrolei a língua agora, de água do mar, baseado no aquecimento da água por energia solar. Tá? Aí ele me diz:
Aqui eu tenho um vidro, tá? A superfície do vidro aqui, tá? Aqui eu tenho uma lâmina de água, não muito funda, uma lâmina rasa de água, tá? A luz solar vai aquecer essa água, ela vai evaporar e grudar aqui no vidro. Quando ela encosta no vidro, tá? Como aqui tem vento e coisa e tal, o vidro vai estar mais gelado do que o sistema. Essa água vai escorrer pelo vidro, tá? E vai cair nas calhas e vai embora, por exemplo, para algum reservatório. E o sal vai ficando aqui. Olha que legal. Então ele diz assim, pessoal: dê o nome do processo de separação que ocorre no dessalinizador, apresentado na figura, e descreva o processo de separação. Isso aqui me lembra o que, pessoal? Uma destilação, não é isso? Não está ocorrendo uma evaporação e uma posterior liquefação aqui? Uma condensação? Então está formando vapor e está condensando no vidro, voltando a ser líquido. Então isso é uma destilação. Então escreve aí: eu tenho uma destilação simples, porque eu estou separando um sólido de um dissolvido em um líquido, tá? Nesse caso eu estou aproveitando o líquido que me interessa nesse caso aí, tá? Ele pede para você descrever o processo. Você vai colocar: a água do mar é uma solução com alta concentração salina, é imprópria para consumo direto. Nesta purificação, a energia solar vaporiza apenas a água da mistura, a qual condensa na superfície do vidro e recolhida na calha. Beleza? Olha a letra B. Compare as propriedades de pressão de vapor e da temperatura de ebulição da água do mar com as respectivas propriedades da água purificada. Oxe, água pura vai ter propriedades diferentes, né, pessoal? Então vamos lá. Vamos responder essa. Ó, deixa eu tirar eu daqui que eu estou atrapalhando aqui o negócio. Deixa eu me tirar daqui. Vou pôr eu aqui no cantinho. Ó, a pressão de vapor da água diminui com o aumento da concentração de partículas dispersas contidas na água do mar. A temperatura de ebulição aumenta com a concentração de partículas dispersas. Assim, a água do mar possui maior pressão de vapor, menor pressão de vapor e a temperatura de ebulição em relação à água purificada. Perfeito, pessoal? Então, vamos agora para o módulo 13, tá? Eu vou mandar esses slides para vocês, não precisa se preocupar em estar copiando e escorrendo, tá? Eu vou enviar os slides para vocês. E vou mandar uma listinha também de exercício para a gente dar uma brincadinha, né? Aí vocês vão me devolver essa lista até o finalzinho da tarde. Vou dar um prazinho para vocês até lá para as 5 da tarde, né? Dá tempo de vocês me enviar de volta essa listinha. Não é uma coisa muito extensa, mas a respeito do assunto para a gente dar uma fixada legal, tá? E se tiver dúvida em questões do TC, coisa assim, eu quero que vocês me relatam essas dúvidas. O grupo do WhatsApp é para isso, tá? Que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Eu crio aqui um vídeo, manda antes para mim, ou a gente entra no tete a tete aqui, eu coloco só minha imagem aqui e vou conversando com vocês para poder tirar as dúvidas, beleza? O legal é ir escrevendo mesmo. Ó, vamos lá então, pessoal. Eu tenho o módulo 13. Primeira questão do módulo 13. Módulo 13, as questões estão lá na página 225. Ó, ele fala assim: num congelador há 5 formas que contêm líquidos diferentes para fazer gelo e picolé de limão. Se as formas forem... Opa, desculpa aí, moçada.
Não é corona não, é garganta seca mesmo. Se as formas forem colocadas ao mesmo tempo no congelador e estiverem inicialmente com a mesma temperatura, vai congelar-se primeiro a forma que contém 500 ml de. Vamos pensar bem, ó. Ele disse que a forma que tem 500 ml de quê? A temperatura de congelamento, tá? Ela diminui com a adição de um soluto, então vai congelar primeiro o quê? A água pura. Então olha aqui, eu fiz um esqueminha para entender melhor. A água pura a 0 graus. Quando eu coloco 50 ml de suco de limão, já diminui um pouquinho. Eu coloquei 50 ml de suco de limão, mas de açúcar, diminui um pouco. 100 ml do suco de limão, mais de açúcar, diminui mais um pouco. 100 ml de suco mais 5 de açúcar, vai diminuir mais a temperatura. Então, quanto mais partícula eu coloco, menor fica a temperatura de ebulição. Então, portanto, a água pura vai congelar primeiro, vai chegar primeiro a 0 graus, depois a outra. Então, a letra A, tranquilo? Beleza, pessoal? A 2. A 2 é muito parecido com a outra anterior que a gente fez. Ó, glicose não ioniza. Então, vamos continuar com 0,3. Certo? Mol por litro. Ioniza. Nem dissocia. O NaCl, esse cara já dissocia. Então, eu vou ter 0,2 mols desse cara no início. Eita, vou ter um pouquinho aqui. Ó, eu tenho 0,2 mols desse cara no início. Como ele vai formar Na+, e Cl-, um mol de cada, é proporcional, se um é 0,2, 1 é 0,2, 1 é 0,2. Então eu vou ter 0,2 mol por litro do Na+, 0,2 mol por litro do Cl-, somando os dois. Quantidade final de partícula, 0,4 mol por litro. Perfeito? Aí ele me pergunta, pessoal, na letra A, qual a solução que apresenta a maior temperatura de congelamento? Espera aí, maior é a que tiver menor interferência. Então, vai ser a A, certo? Aqui vai, como tem mais partícula, vai congelar com uma temperatura mais baixa, tá? Então ele quer saber qual a solução que apresenta menor temperatura de congelamento. Não, se é menor, então é a B, desculpa. Tá? Qual a solução que tem menor pressão osmótica? Ah, que é menor também. Pressão osmótica aumenta com a adição do soluto. Então, essa aqui vai ter uma pressão osmótica maior. Então, a menor é a A. Então, letra A, a resposta é B, tá? E a letra B, a resposta é A. Perfeito? Questão 3, pessoal. Ele fala assim: a porcentagem em massa de sais no sangue é de aproximadamente 0,9%. Certo? Em um experimento, alguns glóbulos vermelhos de uma amostra de sangue foram colocadas e separadas em 3 grupos. Foram preparadas 3 soluções idênticas, identificadas por X, Y e Z. Cada qual com uma diferente concentração salina. A cada uma dessas soluções foi adicionado um grupo de glóbulos vermelhos. Claro que glóbulos vermelhos iguais, idênticos. Para cada solução acompanhou-se ao longo do tempo o volume de um glóbulo vermelho, como mostra o gráfico. Se você olhar, por exemplo, nesse gráfico vermelho aqui do meio,
observe que o volume não alterou. O volume não aumentou e nem diminuiu. Isso quer dizer que essa solução Y, ela está isotônica com o sangue. Quer dizer que ela tem 0,9% de sais nela. O que é estar isotônico? Com a mesma concentração do meio, tá certo? Tá? Então ela está com a mesma concentração, ela está isotônica em relação ao glóbulo vermelho. Essa aqui, o que está acontecendo com ela? Tá? Ela está aumentando o volume. Se ela está aumentando o volume, é porque está entrando água para dentro. Isso quer dizer que dentro dela, quer dizer que essa solução X aqui, tá? Ela tem menos de 0,9% de sal. Então, se ela tem menos, começa a água a entrar para dentro da... Lembra do exemplo que eu falei lá de colocar, por exemplo, um corpo qualquer na água doce, ele vai ficar cheio. Se coloca ele na água salgada, ele vai ficar murcho. Então, esse aqui, então eu digo, por exemplo, que ela está hipotônica em relação à célula, certo? Aqui, essa solução, o que acontece? Ela vai estar com concentração maior que 0,9%. Oh, desculpa aí, gente. Porcaria do celular aqui. Esqueci de desligar essa porcaria. Desculpa. Ó, então a solução Y, ela vai estar com mais de 0,9% de sais. Então ela faz murchar a célula. Então ela está hipertônica. Então, hipotônica, hipertônica e isotônica. Certo? Eita, fiquei na frente. Deixa eu me tirar daqui. Ó, então a solução está, olhe bem, hipotônica, a X, a Y está isotônica, tá? E a Z está hipertônica. Então vamos responder. Com base nos resultados desse experimento, é correto afirmar que, letra A, a porcentagem em massa do sal na solução Z é menor do que 9%, ao contrário, é maior que 9%, ela murchou a célula. A porcentagem em massa de sal é maior na solução Y do que na X. Sim, aqui a solução... Aqui está maior porque ela está com 0,9, aqui está com menos de 0,9. Então, a alternativa B seria correta. Perfeito? Então, alternativa B. Valeu, moçada. Até a próxima. Eu vou mandar uma lista de exercício para vocês, tá? Vou mandar uma lista de exercício. Nessa lista de exercícios que eu vou enviar para vocês, eu vou enviar também esses slides, tá? Que eu fiz aqui. E vou enviar a lista de exercício para vocês também, tá? Aí essa lista de exercício aqui que eu vou enviar para vocês, vocês vão resolver e me devolver isso até lá para 5 da tarde, tá? Vamos ver se até lá para 5 da tarde vocês me devolvem essa lista pronta. Tranquilo, moçada? Então um abraço a todos vocês, tá? Qualquer dúvida me procurem. O resultado das provas tá muito corrido, moçada, que esse negócio de preparar aula online, eu tô trabalhando praticamente quase o dia todo. Tá corrido, tá feia a coisa mesmo. Então eu tô terminando de corrigir, porque como eu tenho que corrigir aquilo no computador, dá um trabalho danado. Quando é no papel é rapidão. Tá? Eu tenho que abrir uma por uma, ir riscando, analisando, escrevendo o que tem que escrever. Eu vou devolver para vocês também as provas, eu vou mandar inbox, tá? Para cada um. Vou entrar no WhatsApp de cada um, eu tenho o número aqui pelo grupo que a gente criou, tá? E mando para vocês. Valeu, criançada? Então, até a próxima, pessoal, se Deus quiser.